Eu não consigo entender como é que um especialista fala uma asneira dessa. Só você jogar a caneta na cara de alguém. Isso aqui é um grupo tático, é para mandar EDC, vídeo de review, técnica ninja, torção, projeção, arremesso! Boa noite, senhoras e senhores, meu nome é Greyman, estamos aí de volta depois de um longo e rigoroso inverno, onde estávamos hibernando aqui nesse frio de Piracicaba. Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre canetas táticas com foco em defesa pessoal, tá? Que tipo de características você tem que observar numa caneta ao escolher uma entre as opções do mercado, né? E ao final vamos demonstrar aí para vocês um exemplo de técnica de defesa pessoal utilizando canetas táticas, tá? A primeira coisa que nós vamos observar na caneta é a robustez dela. Essa sem dúvida nenhuma é importante. Se a caneta não resistir à pressão, à energia exigida durante o combate ou durante o uso de defesa pessoal, ela não só pode machucar a tua mão, o que é péssimo numa situação de defesa pessoal. Você precisa da sua mão íntegra para continuar sempre se defendendo e golpeando, por exemplo. Além do que, logicamente, você vai perder a ferramenta durante a função dela. Portanto, não só o material é muito importante, mas principalmente a construção, tá, pessoal? Porque as canetas em geral de material utilizam alumínio, né? Titânio ou aço inox, por exemplo, né? E todos os três dentro de uma caneta bem construída, eles são adequados, né? Essa aqui, por exemplo, é uma caneta de alumínio bastante robusta, e essa daqui é uma caneta de titânio que custa 3 vezes mais, mas também é suficientemente robusta para essa aplicação, né? Então observe sempre a construção dela, com ela fechada, né? Faça alguns movimentos de torção, de flexão dela aqui e veja se você considera ela adequada. Você pode fazer um teste, por exemplo, em alguns isopores, né? Alguns materiais mais densos aí, né? Madeira mesmo, golpeando com ela e ver se ela fica íntegra na sua mão. A caneta, para não te machucar também, não pode ter nada aqui no meio do caminho, né? Por exemplo, uma ponta aqui em cima, né, que impeça você de segurar a caneta dessa forma. A maioria das canetas que eu vejo tem uma ponta quebra-vidro aqui. Isso impede você de segurar na empunhadura reversa dessa forma, por exemplo, né? E aí você é obrigado a segurar com a martelo, o que pode não ser suficiente, né? A caneta pode deslizar na sua mão e aí você fica sem ponta para golpear, né? Então, assim, evitem esse tipo de caneta que tem essa ponta aqui em cima se o seu foco for defesa pessoal. Essa daqui, por exemplo, tem a ponta quebra-vidro aqui embaixo, de aço D2, né? E nada aqui em cima, o que eu posso golpear ela dessa forma, tá? Aproveitando o assunto, né? Tamanho da caneta é extremamente importante. Já vi vídeo de especialistas aí de YouTube, né, recomendando uma caneta de 11 centímetros, 11 centímetros e meio, falando que é excelente para defesa pessoal. Essa daqui, por exemplo, tem quase 13. Eu já acho pequena ou limítrofe. Imagina uma caneta que seja desse tamanho aqui, ó. Como que você vai golpear alguém? Eu não consigo entender como é que o especialista fala uma asneira dessa. Só você jogar a caneta na cara de alguém, né, para causar uma distração. Tirando isso, você não tem nem espaço suficiente para golpear alguém. Imagina uma camada de roupa grossa aí, uma jaqueta, alguma coisa. Você vai passar vergonha com a sua caneta. Portanto, canetas pequenas não são recomendadas. Ideal, tá, pessoal, dependendo do tamanho da mão, 15 centímetros. Essa aqui tem mais de 15, por exemplo, ó. Eu segurando aqui, ela fica uma boa sobra embaixo. Essa aqui tem por volta de 15, pouquinho menor, mas ó, uma quantidade suficiente. E esse tamanho aqui de 13 centímetros, para mim já é pequeno, tá? Mas tá no limite ainda, dá para fazer alguma coisa aí dependendo do tipo de empunhadura que você utilize, sabre, reversa ou de indicador, como o Index Finger Grip, por exemplo. Tá? Então o tamanho também é extremamente importante, tá joia? Outra característica, observe essas ranhuras ou reentrâncias que existem na lateral da caneta, que ajuda a dar mais atrito, portanto mantenha a caneta mais próxima à sua mão. Isso é extremamente importante. Tem muita caneta tática totalmente lisa que pode não ser adequada, por exemplo. Você vê que essas daqui todas têm. Essa é um exemplo de caneta chinesa bem barata, por exemplo,
tem uma ponta de tungstênio aqui e tem reentrâncias, ela é lisa, tem um tamanho adequado, né? Ajuda, ó, você vê que tem até alguns rebaixos aqui que ajudam a manter o dedo, portanto, algo que é suficiente para uma situação de defesa pessoal, barato. E tampas roscadas, outra coisa que eu vou falar para vocês, tá, pessoal? Isso é importante, a tampa roscada dá mais estrutura para a caneta. Esse tipo de tampa, que a gente chama de tampa de pressão, que você só puxa para abrir, quando ela é nova até vai, mas com o tempo de uso, essa aqui, por exemplo, tem mais de 10 anos de utilização, né? Tá bem lenhada já, não posso nem vender mais essa caneta aqui. Ela, dependendo da técnica que você utiliza, por exemplo, uma técnica de imobilização ou de torção, ela pode abrir aqui, né? Então ela pode pegar um movimento lateral e a caneta, ó, tá cheia de jogo, não tem mais uma estrutura adequada, portanto, né, canetas de tampa roscada são melhores. Essa daqui usa aquele sisteminha Action Bolt, né, que para escrever é extremamente rápido, né? Mas duas desvantagens. Primeiro é que esse cucuruco aqui pode machucar a sua mão, né, como falamos, evitar coisas que tenham aqui no meio do caminho, né? E segundo, que a gente perde a ponta, né? Essa aqui fica uma ponta não tão contundente quanto essa, por exemplo. Lembre-se que quando menor a área, maior a pressão, portanto, maior o impacto aí, a eficiência da técnica que você utiliza. Aqui para a gente fechar o exemplo aqui, por exemplo, com o Botans, que tem a mesma forma de utilizar de uma caneta, né? Só não escrevem, por exemplo, esse aqui é uma ponta de tungstênio também, né, torneado aí com feitos de alumínio, e esse aqui sem ponta, mas ainda assim consegue exercer uma pressão bastante legal aí e eficiente, tá joia? Pessoal, dúvidas, escrevam para nós, mandem suas perguntas. Só mais uma característica que eu estava esquecendo de falar, o clipe. Evitem, por exemplo, canetas que sejam deep carry, como essa daqui, porque a caneta mergulha muito no bolso e você fica sem lugar para segurar para poder fazer o saque. Tá? Canetas com esse tipo de posição aqui são melhores, porque você tem mesmo que ele fique raso aqui no bolso, né, no limite do clipe, você ainda pode segurar e fazer o saque aqui. Legal? Dúvidas, perguntas, manda pra gente aí, manda um e-mail, um pombo correio, qualquer forma aí, manda foto da sua caneta, a gente ajuda aí você a selecionar da melhor forma possível. Legal, pessoal? Obrigado mais uma vez e vamos lá, voltando com força total, hein?